casa do Senhor, esse povo de fé, que esperaram aqui, né, confiante que a luz iria voltar. Eu estava meio ali pensando, será que vem vir essa luz? Será que volta? E aí Deus mostrou fé e falou, essa luz vai voltar, Joel. Então vamos esperar para a gente poder estar estudando na palavra do Senhor. Amém. Amém. Na última vez que eu estive pregando na minha igreja, eu até fiquei com os irmãos, né? E todo mundo soubesse que eu iria pregar, né? Porque quando a gente vai pregar, as pessoas oram pela gente, né? Eu fui pregar no sábado e aí, dentro ali do culto, eu recebi 3 orações por mim. E nessa noite já recebi 2 orações por mim. Amém. Né? Então toda vez que a gente vem, se coloca à disposição do Senhor para falar a mensagem dele, nós também somos abençoados, porque as pessoas oram por a gente e o Senhor responde as nossas orações também. Amém. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Caio Gigante, né? Sou da do Monte Castelo. Então, estive com vocês aqui, acho que em novembro, né? Novembro. E é mais uma vez um prazer estar aqui nessa noite para dividir do pão, tá? Amém. Antes de orarmos, antes de abrir a palavra, vamos orar, nós estamos falando com nós. Santíssimo Deus, graças te damos, Senhor, porque aqui estamos na sua santa casa depois de um dia de trabalho. Estamos na metade da semana e somos muito gratos a Ti porque o Senhor cuida de nós e o Seu Santo Espírito toca em nossos corações e por isso nós estamos aqui. Amém. Não vimos porque nós somos merecedores, porque nós somos boas pessoas, nós vimos aqui porque com certeza o Seu Santo Espírito nos incomodou e neste momento queremos que o mesmo fale conosco através da Tua palavra. Amém. Oremos então agradecidos em nome de Jesus. Amém. Hoje eu escolhi um tema para falar com vocês, né? Estava até conversando com uma classe ali na porta, e agora que a gente se torna ancião no grego, né? E as pessoas começam a nos convidar para pregar, sempre que a gente tem uma mensagem que a gente gosta, que a gente percebe que ela pode ser interessante para os irmãos, a gente vai anotando ali. Mas o Senhor ele escolhe a mensagem para que a gente vá falar nas igrejas, né? Então, a última vez que eu preguei, eu falei que eu ia pregar muito sobre doutrinas, né, da igreja e falar sobre as doutrinas da nossa igreja. Mas nessa noite não foi sobre as doutrinas que o Senhor me mostrou, que eu deveria conversar com vocês sobre isso, mas um tema de muita importância, né? E aí, a primeira pergunta que eu faço para vocês é assim, ó. Por que nós vivemos, será que nós realmente vivemos como pessoas que estão esperando a volta do Senhor? Será que no nosso dia a dia a gente tem esse senso da presença de Deus e de que Ele está voltando? Ou será que a gente fica atolado com muitas coisas que a gente tem que fazer no trabalho e a gente só espera a hora de ir, a hora de voltar, e descansar e dormir de novo para o próximo dia estar preparado? Será que nós temos meditado de que o Senhor está voltando e cada vez mais Ele está próximo? E nós temos vivido de acordo com isso? Né? Nós estamos falando de uma igreja aqui, no Castelinho. Acredito que a congregação não seja somente nós que estamos aqui. Nós temos outras pessoas. Né? Mas onde estão essas pessoas hoje, na noite de quarta-feira? Com certeza as pessoas também têm os seus motivos, mas nós devemos sempre estar ali buscando e adorando o nosso Deus. Eu até brinquei com as pessoas esses dias que nós temos feito a igreja apenas de bater ponto, né? Mas a gente só tem batido ponto muitas vezes no sábado. E eu fiquei pensando assim, será que se a gente faltasse no nosso trabalho, será que nós teríamos o nosso emprego? Né? Nós estamos falando de vir à casa do Senhor para mostrar aos irmãos, mas sim para estar em atitude de adoração a Ele. E muitas vezes nós temos a memória fraca sobre o que Deus nos pede, né? E então nós precisamos estar firmemente buscando o Senhor ao nosso tempo. Então por que será que o nosso foco não é Cristo, né? E aí, falando um pouco já aqui da mensagem, introduzindo nossa mensagem, os judeus eles também estavam esperando Jesus, assim como nós estamos esperando a segunda vinda dele. Mas será porque eles se perderam no caminho e crucificaram aquele que eles estavam esperando?
para que eles não leram a mensagem corretamente do que foi passado para eles. E aí fica a pergunta: estamos nós lendo a mensagem corretamente que foi deixada para nós? Então, abramos nossa Bíblia no primeiro versículo, em Mateus 5, do 13 ao 16, para a gente poder meditar na palavra do Senhor nessa noite. Mateus 5, do 13 ao 16 também. Amém. São versículos bastante conhecidos da igreja, né? Nós temos aqui falando um pouco do sal da terra e também da luz do mundo. E diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Versículo 14 diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Amém. São versículos bastante conhecidos da igreja, mas temos versículos, dois versículos que vêm antes desses versículos que muitas vezes nós não meditamos neles. Nós iremos lê-los agora, que são os versículos 11 e o versículo 12, que diz assim: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiam os profetas que viveram antes de vós. Uma desses versículos parece não fazer sentido, né? Porque Jesus, nos versículos próximos, vão dizer que nós somos a luz, né? Nós somos o sal da terra, e nós temos que fazer valer essa luz que nós somos e o sal que nós somos. Temos que ser diferentes, né? Nós somos cristãos, então nós precisamos ser diferentes. Se nós colocarmos no trabalho, nós não somos reconhecidos como cristãos, se nós não somos vistos diferentemente, qual é então o intuito de ser cristão? Será que as pessoas nos reconhecem onde nós somos como cristãos, como aquele que adora a Deus? E antes de Jesus falar disso, Jesus vai falar bem assim: quando você falar de mim, você vai ser perseguido pelo meu nome. Né? E aí muitas vezes nós passamos por algumas dificuldades dentro da igreja ou até no nosso trabalho, e aí a gente já fica meio injuriado com o Senhor, né? Nossa, não consigo achar um emprego porque eu sou adventista. Né? E aí ser adventista parece o quê? Uma maldição, né? E aí, mais do que ser adventista, parece ser uma maldição o quê? Guardar o sábado, que é a lei de Deus. Então, quando nós estamos ali fazendo a vontade de Deus, parece que as coisas não estão certas para nós, e aí a gente pensa o quê? Não faz sentido, né? Por quê? Uma certa vez um amigo meu chegou para mim e falou assim: Kaique, tenho ido à igreja todo culto, tenho estudado a Bíblia de manhã, mas não consigo achar um emprego, não consigo achar um namorado, a minha vida não está acontecendo nada de bom. Eu falei assim: mas você já parou para pensar que está vivo? Você acordou hoje, e em nenhum momento na palavra de Deus vai falar que nós vamos ser restituídos pelas coisas que nós fazemos. Muito pelo contrário, Deus falou que quando vocês forem falar de mim, vocês serão perseguidos, né? E aí nós vamos aprofundar mais sobre isso nesta noite, né? Jesus fala justamente sobre isso várias vezes e nos deixa então preparados, né? Ou pelo menos devia nos deixar preparados para esse tipo de coisas que acontecem conosco, porque o Senhor falou muito sobre isso, né? Então, abramos nossa Bíblia agora em João 15, para a gente continuar falando sobre isso, como Jesus mostrando aos discípulos, né, e também a nós, quais seriam as consequências
15, versículo 18 ao 21, diz assim, ó, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Como toda vida não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Então, mais uma vez aqui, né, a palavra de Deus e o próprio Jesus deixa claro que assim, quando nós formos defender o que Ele pede de nós, nós seremos perseguidos. Nós aqui no Brasil, né, principalmente, nós não conseguimos sentir isso, porque o ser humano não tem esse senso, né, dessa necessidade quando as coisas elas não estão acontecendo. Né? Você tem um buraco no telhado da sua casa. Quando é que você vai se preocupar em tapar o buraco? Quando vier a chuva, né? Não deveria ser o contrário, nos prepararmos para a chuva. Então a gente não tem esse senso da urgência. Daí a gente percebe o quê? Se nós não estamos sendo perseguidos, é normal. Mas na verdade, o Senhor nos chama a buscar a Ele a todo momento. Né? Tanto que a gente costuma dizer o que é, meu amigo, se a sua vida está indo muito bem, tem que ficar de pé, porque alguma coisa está errada, está batendo, né? Porque o próprio Jesus acabou de dizer aqui, se vocês são dele, vocês vão ser perseguidos. Passarão tribulações, por quê? Porque o mundo reconhece que vocês são de Jesus, mas eles não conhecem o Deus que nós adoramos. Para aquelas pessoas que não conhecem o Deus que nós adoramos, não faz sentido ficar meia hora na porta da igreja esperando a luz voltar. Então poderíamos ter a gente poderia ter ido embora. Será que Deus iria ficar triste conosco? Não cada um, né, imagina de uma forma. As pessoas lá fora poderiam dizer, que isso, apenas uma alergia, sábado tem culto de novo, domingo tem culto de novo, né? E aí traz para nós a adoração a Deus como se fosse uma maldição e uma carga. E muitas vezes nós, os próprios cristãos, estamos defendendo essa mesma ideia. Né? Quando nós passamos por alguma dificuldade, a gente faz o quê? Começa a buscar mais a Deus, e na maioria das vezes a gente acaba se afastando de Deus. A gente acaba querendo se esconder a mais murmurar com Deus, né? E aí quando eu estava lendo esses versículos, né, pensando sobre essa meditação, eu pensei assim, né? Aquele ditado que diz, quem avisa amigo se encaixa muito bem aqui com Jesus. Porque o que é a palavra de Deus? O que é a Bíblia? Se não um aviso do Senhor de tudo que irá acontecer. Então o Senhor não nos deixou, né, esquecidos, não nos deixou sem as palavras, né? Tanto que no capítulo 16 agora, do 1 ao 4, né, no mesmo João aí, lemos assim, tenho-vos dito essas coisas, para que não os escandalizeis. Eles os expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que jus matar julgará com isso tributar junto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos respondeis, e eu vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Então eu acredito, né, eu penso muito sobre isso, eu penso que a nossa dificuldade em passar pelas provações, pelos momentos difíceis, é porque nós não estamos ilustrando ainda as mansões celestiais. Muitas vezes a gente vê as fotos das pessoas nas redes sociais, né, viajando, e aí se a gente para para pensar, aqui próximo de nós mesmos, as praias mais bonitas que nós temos são os lugares mais difíceis de ir. Né? Se você quer ir para Comunicativa, são aproximadamente 30 quilômetros de chão. Vai ter estrada ruim, vai ter várias dificuldades,
Mas você vê as pessoas deixando de ir para lá por conta dessas dificuldades? Não. Muito pelo contrário, né? Comunicativa são lugares que as pessoas mais têm dinheiro, mais querem visitar esses lugares. Então também temos Corumbau, também aqui próximo de nós. Para chegar em Corumbau, são 52 quilômetros de chão. Né? E aí eu fui lá em Corumbau esses dias, estava lotado. Aí eu pensei, rapaz, o povo gosta desse lugar mesmo. Mas nós, por quê? Porque as pessoas sabem que elas vão encontrar lá a beleza do local. Então, vale a pena passar por todo aquele percurso, não só da ida, mas também da volta, para estar ali. Então, quando nós temos dificuldade em passar por essas tribulações aqui, nós não estamos vislumbrando o céu. Porque se nós mantermos os nossos olhos fixos no céu e na nova terra, que é o que Deus tem preparado para nós, nós passaremos pelas tribulações felizes, sem dificuldades, porque nós sabemos que Deus cuida de nós. Amém. Acontece isso conosco no nosso dia a dia, mas nós precisamos transferir isso para dentro. Né? O mês é corrido, a gente trabalha bastante, e qual é o dia mais feliz? É aqueles que não são empresários, né? O dia mais feliz é o dia de quê? De receber o pagamento, né? Você fala, valeu tudo valeu a pena, né? Tudo que eu passei no mês. Mas se nós, será que estamos pensando assim, tudo vai valer a pena porque o céu é um lugar melhor. E vamos abrir as nossas vidas para a gente ver, né, que é possível isso, porque tivemos pessoas que viveram assim e assim também devemos viver. Abrimos então em Atos 5, versículo 40 e o versículo 42. Atos 5, 40 a 42 diz: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Então, né? Isso aqui nós estamos falando aí após a prisão dos apóstolos, mas aí soltaram eles, né? Deram uma surra ali de prática, ou não? Vão soltar vocês, mas não falem mais o nome desse Jesus que vocês acreditam. E aí o versículo continua: e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar de Jesus o Cristo. Amém? Quantos de nós aqui levamos uma surra pelo nome de Deus e vamos embora felizes para casa? Felizes porque nós apanhamos em nome de Jesus. Será que seria essa a nossa atitude? Como eu disse no começo, muitas vezes nós temos dificuldade de encontrar um emprego por conta da nossa fé, e aí nossa atitude é de estar feliz. Não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo. Né? Fui na entrevista de emprego, estava sem trabalhar muito tempo. E aí na entrevista, né, você vai surgindo aquela coisa que você fala, conseguiu um emprego. Né? Aí vai, no final o cara falou bem assim: só tem uma coisa aqui que eu queria conversar com você antes, né, da gente assinar tudo aqui. Aí já, né, fiquei preocupado. Aí ele falou: a gente trabalha um sábado no mês. Aí eu não tem como trabalhar esse sábado trabalhando no domingo, não. Aí ele falou: não, porque a legislação brasileira não permite que o trabalhador trabalhe todos os domingos. Então a sua escala seria no domingo, mas como a legislação não permite, você precisaria trabalhar apenas um sábado no mês. E eu expliquei aí a situação. Aí disse que não seria para mim então essa vaga de emprego. E aí pela primeira vez ele olhou para mim e disse assim: parabéns, muito bom a sua fé, continue assim, firme nos seus princípios. Nós não vamos mentir para vocês não, por dentro a gente fica assim: eu falei, não perde de dar empregado e perdi, né, essa oportunidade para defender o
Senhor pediu de cada um de nós. Então, quando passarmos por essas provas, que o nosso sentimento possa ser tão qual foi os seus discípulos. Nós não estamos falando de pessoas perfeitas aqui. Nós estamos falando do livro de Atos, da história de discípulos que passaram vários anos, 3 anos com Jesus, mas que dentro desses 3 anos com Jesus eles não mostraram nenhum tipo desse tipo de atitude, né? A atitude deles com Jesus muito ao contrário. Era muitas vezes a nossa atitude. Mas quando eles estiveram ali então buscando o Senhor, o Espírito Santo, eles foram transformados, né? E aí puderam então ficar felizes em apanhar porque defendiam o nome do Senhor. Eu realmente não consigo imaginar como que é isso, né? Você ser aceitado e você sair feliz. Mas nós acreditamos com certeza que isso também não era deles, mas pelo Espírito Santo atuando através deles. Então, tendo eles essas bênçãos. Leremos então agora o Atos capítulo 14, versículo 22, que vai realmente afirmar isso para nós. Atos 14, 22 diz o quê? Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações não importa entrar no reino de Deus. Então aquele que não passa por tribulações, a Bíblia deixa aqui claro que não estará entre aqueles que entraram no reino de Deus. Não porque Deus quer que nós passemos por tribulações, mas porque assim quando defendemos o nome dele, né, o inimigo de Deus, ele se incomoda e irá nos testar para sabermos a nossa real intenção. Para finalizarmos essa noite de nossa meditação, lembre-se então 2 Timóteo 3. Timóteo 3, do 10 ao 15. Diz assim: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me acontecerem em Antioquia, Icônio e Listra. Que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E aí Paulo fala com Timóteo: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Amém? Amém. Muitas vezes nós falamos de Paulo, né, nós queremos alcançar as coisas que Paulo alcançou, mas será que nós estamos preparados para passar pelas tribulações que Paulo passou? É muito bonito, né? As pessoas se juntam ali e falam: nossa, quando eu chegar no céu, eu quero conversar com Paulo. Paulo era muito eloquente, era muito inteligente, mas será que nós vamos querer conversar com Paulo sobre as perseguições que ele teve, o apedrejamento que ele passou? Será que nós estamos preparados para passar por isso e então sermos dignos de encontrar com Paulo e assim também com o nosso Senhor das Nações Celestiais? E possamos então estar refletindo nisso, lembrando que nenhum mérito tem em nós, mas aqui na palavra do Senhor, mediante a fé em Cristo Jesus, nós poderemos ser vencedores. Amém. Possamos estar se passando por alguma dificuldade, possamos estar lembrando da nova terra, lembrando daquilo que o Senhor diz que está preparado para nós. Eu costumo conversar com as pessoas e perguntar: o que será 60 anos, 70
comparado com a eternidade. Que possamos focar no que é mais importante, que é a eternidade com Cristo, e não nas tribulações que passaremos para termos a oportunidade de estarmos com Ele. Amém. Amém. Possamos firmes na palavra esperar a volta daquele que disse que virá nos buscar e nós temos fé. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar o hino 208 para finalizar. Graças te damos, Senhor, porque podemos confiar em Ti. Amém, Jesus. Somos pecadores, somos falhos, duvidamos das Tuas palavras, mas mesmo assim o Senhor continua de braços abertos para nos ajudar e nos responder de acordo com a Tua vontade. Amém, Senhor. Precisamos então, Senhor, continuar com os olhos fitos em Ti. Se estivermos passando por dificuldades, por qualquer problema nessa noite, possamos olhar diretamente para Ti, Senhor, porque a Tua graça nos basta e o Senhor já nos deixou preparados para essas coisas. Fortalece o Teu povo, Senhor, para as tribulações que iremos passar, nos dê força mediante o Seu Santo Espírito, possamos estudar a Tua palavra para que nós possamos obter dela e do Espírito Santo força para passarmos por todas as dificuldades até a Sua volta. Estamos ansiosos, ó Pai, para que o Senhor volte, mas precisamos estar preparados para o mesmo. Então, o Senhor nos prepare, não só nessa casa, mas nos nossos lares, principalmente, que possamos estar nos preparando e nos fortalecendo para estarmos esperando a Sua santa e boa vontade e a Sua volta. Nos leve para os nossos lares nessa noite, Senhor, nos acompanhe. Sabemos que o Senhor está conosco e que o Senhor não nos deixe esquecer disso a nenhum momento. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém, Senhor.